Boa noite, Isabela, boa noite a todos e todas. Prazer enorme estar aqui. Prazer. Bom, podemos ir começando a palestra, então. Vamos lá, vamos falar um pouco de crononutrição. Ótimo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à Liga Acadêmica de Psicobiologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É um grande prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco com vocês o que nós temos trabalhado aí nos últimos anos, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, que é o tema crononutrição. Eu sou uma nutricionista, né, como foi apresentado, que trabalha com a área de cronobiologia e sono. E uma contestação, uma curiosidade que as pessoas às vezes têm é o que um nutricionista pode fazer na área de sono? De que maneira a alimentação pode interferir nos aspectos nutricionais e cronobiológicos? Então, eu queria começar contando para vocês um pouco onde tudo começou, um pouquinho da história da minha inserção na área de cronobiologia. Como eu falei, eu sou nutricionista e fiz o meu doutorado com o professor Marco Túlio de Mello, na Universidade Federal de São Paulo, um momento no qual, inclusive, eu conheci o professor Cionaldo, que era meu colega de curso, né? Na verdade, quando eu entrei no doutorado, ele estava meio saindo. E quando eu conheci o professor Marco Túlio, eu já tinha feito um mestrado na área de saúde pública, e eu era uma nutricionista que, né, morava em São Paulo, trabalhava na área de nutrição esportiva, em especial atendendo pessoas fisicamente ativas, trabalhava em várias academias, e eu tinha muita curiosidade a respeito sobre um tema que era muito corriqueiro nas academias, que era a coisa do horário de comer, né? E principalmente um tema específico, as pessoas, era uma lenda, ou a gente não sabia se era lenda, se não era, mas que é a história de comer carboidrato à noite, até que ponto aquilo influenciava o estado nutricional. E eu me lembro, numa das primeiras vezes que eu sentei com o professor Marco Túlio para falar sobre isso, ele falou, o que você gostaria de estudar nesse aspecto sono, cronobiologia? Eu falei, eu queria entender melhor se realmente a ingestão noturna de carboidrato ela tem algum efeito sobre a perda de peso, sobre os aspectos metabólicos. Então, essa foi minha primeira pergunta inicial. Normalmente, nós não respondemos a nossa primeira pergunta quando a gente entra na pós-graduação, então, o meu projeto realmente mudou, mas mudou em especial porque eu fui convencida pelo professor Marco Túlio de Mello, que é um grande pesquisador da área de sono hoje, uma grande referência que nós temos no Brasil. Ele me despertou uma outra motivação, que foi justamente tentar entender melhor por que indivíduos que trocam o dia pela noite em relação ao seu horário de trabalho, aqueles trabalhadores em turnos que estão na grande maioria das atividades profissionais hoje, dentro dos hospitais, dos serviços de segurança, enfim, a sociedade de hoje, ela vive num esquema muito 24 horas, e o professor Marco Túlio de Mello, quando ele me apresentou o grupo de pesquisa, que era um grupo muito forte nessa área de sono e de trabalho em turno, eu me defrontei pela primeira vez com a informação de que esses indivíduos eram indivíduos que eram muito mais doentes. Eles adoeciam mais de diversos problemas, eles morriam mais do que a média da população, e quando eu fui estudar um pouco melhor isso, eu percebi que era, na verdade, uma grande maioria das doenças. Por exemplo, aqui a gente tem estudos mostrando a associação do trabalho noturno com câncer de mama, com mortalidade por todas as causas, estudos grandes, estudos fortes, estudos de coorte, né? Um risco importante para a obesidade, para doenças metabólicas de uma maneira geral, uma mudança importante dos hábitos alimentares, alteração de parâmetros inflamatórios, diabetes mellitus é uma doença mais frequente, tipo 2, né, mais frequente nessa classe profissional, são pessoas que adoecem mais do ponto de vista de saúde mental, hipertensão arterial, e aí a gente ficaria aqui horas falando sobre esses problemas que realmente são muito mais frequentes nesses trabalhadores. Curiosamente, a classe de doenças metabólicas é uma das que mais acomete trabalhadores em turnos: diabetes mellitus tipo 2, obesidade, dislipidemia, síndrome metabólica.
Na verdade, esse virou o meu tema, de doutorado. Eu avaliei controle central da fome, concentrações de hormônios reguladores da fome, leptina, grelina, alguns marcadores inflamatórios em trabalhadores em turnos. Não é o nosso tema de hoje, acho que pode ser um tema para outra oportunidade, mas naquela época, quando eu ainda estava entrando no doutorado, foi em 2004, eu li um artigo que havia sido recém-publicado por um americano, John De Castro, e ele falava sobre isso, o horário do dia influenciando a ingestão alimentar dos indivíduos. E uma frase em específico me marcou muito quando eu comecei a estudar esse artigo, que é: o que nós comemos já é muito discutido pela literatura, mas quando nós comemos e quando nós devemos comer é uma área ainda escassa em termos de conhecimento científico. E a partir daí eu fui apresentada, de fato, para a crononutrição, que é, na verdade, a interface entre a cronobiologia e a nutrição. Hoje, a crononutrição ela está muito envolvida com um entendimento melhor sobre o impacto de comer em determinados momentos do dia sobre a saúde humana, e nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. Nós temos aqui, como conteúdo que eu separei para você, falar rapidamente um pouco das bases fisiológicas da cronobiologia nutricional, sobre os ritmos circadianos e o impacto metabólico, né, a associação metabólica desse funcionamento, do nosso funcionamento circadiano, e falar um pouco sobre o horário de comer, o que nós temos hoje na literatura, tanto do ponto de vista mais associativo como epidemiológico em relação a isso. Vou mostrar para vocês alguns estudos que modularam o horário de comer de indivíduos e justamente para medir o impacto disso sobre a saúde, e depois abordarei algumas perspectivas em termos futuros. O primeiro ponto que a gente tem que, talvez nós tenhamos que refletir aqui do ponto de vista de fisiologia interagindo com a cronobiologia nutricional, é parte de duas bases importantes, e talvez a primeira delas ela é muito mais marcante no entendimento dessa área, que é a ingestão de alimentos, ela sincroniza. Nós temos um sistema complexo de temporização circadiana no nosso aparato fisiológico, nós temos relógios, nós gostamos de falar didaticamente sobre esses relógios, porque, na verdade, a forma como a necessidade da gente sincronizar esses relógios para que o nosso funcionamento fisiológico, né, para que o aparato fisiológico ele funcione bem, parte mais ou menos da mesma premissa da importância do ajuste do relógio para que ele consiga entregar ali a informação horária para a gente de uma maneira eficiente. Então, é importante que nós estejamos ajustados, sincronizados. E o alimento, ele sincroniza, né? Primeiramente, é importante a gente lembrar que nós temos um relógio central localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que é um relógio que durante muito tempo a cronobiologia pensou que ele era um grande orquestrador do nosso sistema circadiano. Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas sem dúvida ele é um componente muito importante para esse controle circadiano. E esse relógio central, ele é sincronizado, ele é ajustado por um sinal externo, por um sinal ambiental. Isso é lindo, talvez é o ponto mais lindo da cronobiologia. O que ajusta o nosso tempo é o tempo do ambiente em que vivemos. Ou seja, nós temos o sinal aqui de luminosidade, ou eventualmente a ausência de luminosidade, agora, por exemplo, que é escuro, que está noite, e essa informação ela vai chegar na retina, vai atravessar o trato retino-hipotalâmico, e vai chegar nessas células lá no hipotálamo, e vai dizer para o sistema nervoso central, é dia, ou não é dia, é noite. E a partir disso, uma série de mecanismos vão ser desencadeados justamente para avisar o corpo que as coisas do dia têm que acontecer e as coisas da noite têm que acontecer. Ontem, né, o professor Sionaldo falou sobre psicobiologia, o professor John deu uma aula brilhante sobre sono, e um pouco daquilo, tudo que ele falou, que a fisiologia do sono, ela é controlada por essa informação externa, de que está escuro, o ambiente está falando para a gente que é hora da gente descansar. E o que a gente tem de conhecimento mais recente é que esse sistema central, ele regula uma série de relógios
periféricos. Então, a gente já sabe hoje que não é apenas um relógio central, existem relógios periféricos descritos em uma série de órgãos, em uma série de tecidos periféricos, dentre eles o sistema cardiovascular, muitos sistemas associados, muitos órgãos relacionados à ingestão de alimentos, ao metabolismo de alimentos. Então, tecido hepático, pancreático, tecido adiposo, foram descritos já relógios nesse tecido, e alguns relógios no aparelho gastrointestinal. Então, é mais ou menos como se esse sistema, essa luz ou essa ausência de luz controlasse esse relógio, e esse relógio passa a informação para esses tecidos. Trabalhe ou não trabalhe. Trabalhe bem ou não precisa trabalhar tão bem, porque, afinal de contas, existe uma ausência de luz, é sinal que é hora de dormir. O que a gente tem de mais recente na literatura, na verdade, em modelos animais, isso já é mais consolidado e essa evidência vem crescendo muito em estudos com humanos, é que, além desse sistema temporal sincronizar o sistema nervoso, o relógio central, no sistema nervoso central, nós temos fatores também externos, assim como a luz, mas que não é a luz. São aspectos nutricionais, por exemplo, a ingestão de alimentos ou, eventualmente, uma ingestão de uma cafeína, por exemplo, que é uma bebida estimulante. Então, esses componentes, eles também têm hoje, na literatura, já tem muitos dados mostrando que eles são importantes reguladores desse sistema circadiano. Agora, os alimentos em si, eles vêm regulando relógios periféricos localizados nesses órgãos relacionados ao metabolismo nutricional. Então, olha que lindo, da mesma maneira que a luz sincroniza o relógio central, o alimento sincroniza o relógio periférico. E algo que tem crescido muito na literatura é o entendimento acerca dessa conversa entre relógio periférico e os relógios, entre o relógio central e os relógios periféricos. Porque o corpo é um só. O sinal que o sistema nervoso central ele recebe, ele parte de uma realidade ambiental. Da mesma maneira que os sinais que os relógios periféricos recebem também parte de uma realidade ambiental em que a ingestão alimentar é prevista. É previsto que nós ingeramos alimentos ao longo do dia, certo? E aí, esse alinhamento, essa sincronização entre o cérebro e a periferia é tido como fundamental para a saúde hoje. Então, uma série de estudos que a gente vai discutir aqui mostra claramente que é importante que essa conversa esteja alinhada. Ou seja, é luz, é horário de comer. Não tem luz, é horário de jejuar, é horário de dormir. Ok? Então, a gente tem aí o alimento como um Zeitgeber, que é uma palavra difícil do alemão, mas que significa um doador de tempo, quer dizer, um agente ou um evento ambiental que vai fornecer ali um estímulo para a redefinição do relógio biológico, para um ajuste do relógio biológico. Em outras palavras, um sincronizador. Né? Então, apesar de gerar esses estímulos endógenos, o sistema de temporização circadiana, ele pode ser modulado por fatores externos. Nós temos uma sincronicidade que é endógena. O nosso sistema nervoso central, ele conhece a maneira como a gente tem que responder durante o dia, durante a noite. Mas esse ajuste externo, dado por esses Zeitgebers, que são luz, alimento e exercício físico também, são eventos fundamentais para que esse ajuste ele aconteça da melhor maneira possível. E aí, o que vem a ser esse ajuste, esse alinhamento circadiano? Significa que tudo está sincronizado, como essa figura que nós estamos vendo aqui. Então, o sistema nervoso central está regulado de tal maneira com a luz, com a atividade física, com a alimentação e com o funcionamento dos diferentes tecidos, ou seja, eles estão conversando, eles estão no mesmo ritmo, no mesmo tempo. E na medida em que há um desajuste temporal nesse sentido, o que vai acontecer? Vai acontecer um distanciamento entre o que está previsto e o que o ambiente nos sinaliza com os fatores externos. Então, a gente pode exemplificar aqui claramente o trabalhador em turno.
um indivíduo que ele recebe durante o dia o sinal da luz, porque ele está dormindo, ele está tentando na casa dele dormir, mas a cortina não é blackout, ele tem um sinal da luz de alguma maneira ali, mas ele não está comendo naquele momento, ele vai comer no momento em que ele está sincronizado, né, justamente para que é o horário de trabalho dele, para que o funcionamento fisiológico dele não aconteça. Então, existe esse distanciamento, algo que nós chamamos de desalinhamento, né, desalinhamento circadiano, em que existem outras nomenclaturas também na literatura, mas que é algo que vem sendo claramente associado com doenças. E aí, o que a gente sabe é que uma ingestão alimentar regular, ou seja, uma restrição de tempo alimentar, uma janela alimentar durante o dia, aberta e usada, ou seja, o indivíduo que ingere alimentos durante o dia, ele tem esse padrão de sincronicidade muito melhor e ele está associado a melhores desfechos em saúde, em relação, por exemplo, a um indivíduo que tem uma ingestão alimentar irregular, ou uma ingestão alimentar não usual, ou ingere alimentos em horários atípicos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de desincronização, uma atenuação dos ritmos desses relógios periféricos, e esse indivíduo ele está mais associado a desordens metabólicas. Então, o estudo acerca do efeito da restrição do tempo de alimentação, o que a gente chama de janela alimentar. Então, a janela é aquela, eu fiz o café da manhã às 8 da manhã e o último refeição, o jantar, foi às 10 da noite, eu tenho uma janela alimentar de 14 horas, ou não, meu jantar foi às 8, tem uma janela alimentar de 12 horas. Então, a restrição dessa janela, ela realmente, ela produziu aí, historicamente, insights para a gente entender melhor, para a literatura entender melhor o que é esse mecanismo sincronizador dos alimentos. E tem algo que é muito interessante, que é justamente os mecanismos de antecipatórios relacionados à ingestão alimentar. O que acontece com a gente, em especial com os animais, porque esse tipo de estudo eles estão foram mais relacionados a modelos animais, mais realizados em modelos animais, melhor dizendo. E aqui a gente tem diferentes experimentos conduzidos com animais. Aqui nesse eixo X aqui superior nós temos o dia, então o horário do dia, meia-noite, meio-dia e meia-noite, então as 24 horas do dia. Nesse experimento aqui a gente tem o claro e o escuro, lembrando que o animal, a fase ativa dele é durante a noite, então seria aqui. Nesse aqui o animal não ele só fica no claro, então é uma desincronização forçada, e nesses dois também. Mas o que eu preciso mostrar para vocês aqui? Aqui, gente, cada uma dessas linhas, em cada um desses gráficos, a gente está vendo dias. Então, é dia 1, dia 2, dia 3 e assim sucessivamente. O que a gente percebe? Que esses autores, eles mudaram a janela alimentar. Foram todas janelas de 3 horas. Então, num período de 24 horas, os animais, eles puderam comer apenas 3 horas. Aqui, no caso, na fase clara, uma fase ruim para o animal, né? Porque ele, durante o dia, está dormindo, para ficar ativo durante a noite. Mas o que a gente percebe? Que no primeiro dia ele estranha que, uma coisa importante, esses pontinhos pretos representam a atividade locomotora do animal. E a gente percebe que nos primeiros dias ele fica ativo durante a noite, ainda que a janela tenha sido aberta durante o dia, mas depois a gente consegue observar aqui claramente uma concentração importante de atividade locomotora ao longo dos dias que se segue antes da janela alimentar. Então, isso é um mecanismo antecipatório de atividade locomotora que acontece, é como se o animal adivinhasse, entre aspas, o momento em que ele vai comer. E olha que interessante, nesse experimento B, muda a janela, muda a exposição à luz, mas esse mecanismo antecipatório, ele se mantém. No experimento C, a janela vai lá para frente, à noite, mas à noite na luz, que não é bom para o animal.
mas com os dias ele vai concentrando a atividade locomotora antes da janela ser aberta. E assim também no experimento D. Então, o que vem a ser isso? Isso, na verdade, existem algumas teorias, inclusive a principal é que o animal ele se antecipa à necessidade dele de ir atrás do alimento, de sobrevivência, de instinto de sobrevivência mesmo. Mas a gente vê aqui claramente que o alimento, que o sinal de que ele vai comer, ele chega antes, de fato, dessa janela ser aberta. Tanto que ele se movimenta para essa finalidade, dessa busca. Então, é algo muito relevante e estudos como esse mostram claramente que existe realmente uma regulação circadiana e para outras coisas, como é o caso da atividade locomotora, para esses animais. Hoje em dia, a literatura também pontua que não só o alimento, a oferta, no caso, para esses animais de ração, em determinados momentos do dia, mas também determinados tipos de nutrientes podem aí também sincronizar esses indivíduos. Nesse caso, esse estudo, ele comparou uma dieta padrão, uma ração padrão, no caso, oferecida para os animais, com uma dieta rica em gordura. E aí, o que se vê? Aqui a gente tem o padrão e aqui a gente tem esse segmento quando foi oferecido aos animais a dieta rica em gordura. E a gente percebe que, mais uma vez, os pontinhos pretos representam a atividade locomotora, a gente percebe uma modificação importante desse padrão aqui de atividade locomotora quando o indivíduo ele recebe uma dieta. Quando o indivíduo não, eu trabalho com humanos, eu estou muito acostumada a falar de estudos com humanos, e quando vou apresentar um estudo de animais, às vezes eu me atrapalho. Mas a gente percebe uma modulação, uma modificação dessa atividade locomotora quando os animais ingerem uma dieta que tem um padrão alimentar, um padrão nutricional diferente. Então, a gente vê aí um potencial para que o nutriente, não apenas a ingestão em si, ela também seja um potente sincronizador. E um outro ponto importante que a gente tem que pensar é que quando o indivíduo, quando o animal, ele perde esse padrão, aquele padrão de alinhamento que nós pensamos lá atrás, que nós vimos lá atrás, que é a luz sincronizando o cérebro, o alimento sincronizando a periferia, tudo ali se autoajustando, essa desincronização, ela vai mudar a ingestão alimentar. Então, ou seja, voltando àquele slide que nós vimos anteriormente, quando a gente tem esse distanciamento de a luz no momento inapropriado, e isso é uma coisa que a gente tem vivido claramente hoje, né? O indivíduo, a gente tem luz hoje muito mais disponível. Às vezes a gente deita na cama para dormir e vem a luz ali, aquela luz do celular, que vai fazer as vezes da luz ambiental, que vai avisar o cérebro que é para acontecer em coisas que não são propícias da noite, mas sim do dia. Então, esse distanciamento, esse desalinhamento circadiano, ele está associado com mudança do padrão alimentar. A gente tem aqui, por exemplo, esse estudo que foi feito pela Maria Carliana Mota, que foi um doutorado que eu orientei aqui na UFO, que mostra justamente a associação entre o desalinhamento circadiano, que é medido, nós medimos nos nossos estudos por uma maneira que é chamado de jet lag social, que é justamente o distanciamento que uma mensuração do desalinhamento circadiano mais palpável, subjetiva, que nós conseguimos fazer com estudos em humanos. E a gente mediu o grau desse desalinhamento e relacionamos isso com a ingestão alimentar e com os horários de comer. O que nós encontramos? Nessa coluna, nós temos aqui indivíduos que não têm jet lag social, ou seja, tem um jet lag social menor que 1 hora, que são aqueles que, classicamente, eles são considerados como não jet lag social, como não tem um grau importante de desalinhamento circadiano. Enquanto que esse segundo grupo aqui é um grupo que tem mais jet lag social, tem mais do que 1 hora, ou seja, eles seriam categorizados aí com presença de jet lag social. Nós vimos que o grupo com jet lag social tem uma ingestão calórica, ingestão de uma série de nutrientes, proteínas, gordura saturada, colesterol, sempre maior quando comparados aos indivíduos sem jet lag social, sem desalinhamento.
né? E alguns grupos alimentares, grupos de carnes e ovos, também uma maior ingestão de açúcares, de doces. Importantemente, nós também observamos que, por exemplo, o café da manhã desses indivíduos com jet lag social acontece mais tarde. Então, parece ser um mecanismo parece ser um resultado que é explicado pelo fato desses indivíduos, os mais desalinhados, eles têm padrões horários de alimentação um pouco diferentes, eles às vezes vão dormir um pouco mais tarde, consequentemente eles acordam mais tarde, se tem a oportunidade de fazê-lo, e também fazem suas refeições mais tarde. Eles têm algumas refeições, na verdade, o indivíduo sem jet lag social, as refeições, elas tendem a ser sempre mais tardias, assim como a ingestão de nutrientes, ingestão de calorias após as 9 horas da noite, que é algo que nós vamos falar agora, né? A ingestão noturna de alimentos, de calorias, próximo ao horário de sono, no momento mais tardio do dia, tem sido amplamente associado com problemas, com obesidade, com dislipidemias, com diabetes mellitus tipo 2. A gente vai ver alguns desses resultados. E aí nós vimos também nesse estudo que indivíduos mais desalinhados, eles comem mais no jantar, mais calorias no jantar, eles comem mais calorias também nas refeições da manhã e no jantar, assim como acontece com o colesterol. Então, realmente, a distribuição diurna, diária ali desses alimentos tendem a se modificar quando esses indivíduos eles têm esse jet lag social. E, por fim, nós mostramos nesse artigo que a chance do indivíduo exagerar, de consumir excessivamente gordura saturada e colesterol, ela é significativamente maior no indivíduo que tem o jet lag social em relação àquele que não tem. Então, aqui a gente vê, por exemplo, 30% maior chance de comer excessivamente gordura, 20% de comer excessivamente gordura saturada e 80% de ultrapassar as recomendações diárias de colesterol. Então, são variáveis importantes. Esse estudo que foi conduzido no México pelo grupo da professora Carolina Escobar também mostrou que em modelos animais, a hora que ela criou ali um ambiente em animais para que esses animais fossem desincronizados, mas por esse mesmo mecanismo, por essa mesma mensuração que nós falamos anteriormente, humanos, que é o jet lag social, ela também viu que os parâmetros metabólicos desses ratos, quando eles foram desalinhados, mas que quando eles ingeriram junto com o desalinhamento uma dieta de cafeteria, aquela dieta que é muito palatável, que é rica em gordura, em açúcar, que atrai o rato, a gente vê que a combinação jet lag social com dieta de cafeteria levou a maiores concentrações de insulina, de colesterol, triglicérides, de maior percentual de gordura abdominal e um maior ganho de peso nesses animais. Interessante foi ver que o rato que comeu a dieta de cafeteria durante o dia, que seria, né, na contramão do metabolismo dele, do funcionamento fisiológico dele, ou que comeu a dieta de cafeteria à noite, nenhum dos dois grupos teve desfechos tão ruins como o grupo que comeu a dieta de cafeteria e também teve esse protocolo aí de desalinhamento circadiano. Então, a gente viu que esse resultado ele é simulado também em modelos animais. E o que a gente também, esse outro estudo que foi publicado por um grupo importante da área de crononutrição de Harvard, do professor Shear, o protocolo foi muito interessante, porque eles deram para esses indivíduos, para 10 indivíduos, 4 refeições isocalóricas, né, num protocolo também de desalinhamento, de sincronização forçada, eles colocaram ali, eles esticaram o dia dos indivíduos, em vez do dia durar 24 horas, ele durou 28, ele forçou essa desincronização dos indivíduos, e o que ele observou? Aqui a gente tem as linhas, na linha verde, o alinhamento circadiano, os indivíduos que estavam alinhados, e aqui, na verdade, eram os mesmos indivíduos em duas condições separadas, né? E em vermelho, a condição de desalinhamento. E a gente vê concentrações de leptina sempre maiores
nos indivíduos alinhados, ou seja, a leptina é o hormônio da saciedade. Então, ao longo das 24 horas do dia, esses indivíduos eles tiveram um padrão de uma concentração de leptina maior, o que acaba remetendo a maior saciedade. Os indivíduos desalinhados, ao contrário, fizeram maiores picos glicêmicos após as refeições em relação aos indivíduos alinhados, então uma pior resposta glicêmica, o mesmo aconteceu para a insulina. Então a gente percebe aqui um importante prejuízo metabólico quando nós temos um desalinhamento forçado. E esse estudo, por fim, que é do grupo que propôs o social jet lag, um grupo alemão, do professor Till Ronenberg, ele associou numa amostra muito grande da Alemanha, o jet lag social, o desalinhamento circadiano à obesidade. Aqui nós temos neste eixo X o desalinhamento circadiano, quer dizer, quanto maior aqui o local que esse indivíduo foi colocado, maior o grau de desalinhamento circadiano, e aqui nesse eixo Y nós temos o IMC. E eles perceberam que, à medida que cresce o jet lag social, cresce também o índice de massa corporal, ou seja, os indivíduos mais obesos, eles eram aqui nessa corte que ele acompanhou, nesse grupo que ele avaliou, os indivíduos com maior índice de massa corporal. Quando a gente vai agora tentar entender um pouco melhor essa questão metabólica, existem uma série de estudos, agora estudos clássicos, conduzidos principalmente, começaram a crescer na década de 80, conduzidos principalmente por um grupo muito importante da Universidade de Chicago, essa professora aqui que está na foto, que a gente sempre que tem oportunidade, a gente tieta mesmo, porque ela é um ícone na área de metabolismo e ritmos circadianos, professora Ivy Van Calter. O que os estudos dela mostram? Que aqui a gente tem 3 gráficos, né? Esse primeiro, aqui a gente tem o horário do dia e a gente tem as concentrações de glicose sanguínea quando refeições idênticas foram oferecidas às 8 da manhã, às 14 horas e às 22 horas. Então, o que a gente percebe aqui? Que quando a mesma quantidade de nutrientes é oferecido, a mesma quantidade de carboidratos é oferecido às 22 horas, a gente tem um pico glicêmico maior do que quando as mesmas refeições são oferecidas ao longo do dia. Isso vai ser confirmada, se isso se confirma quando esse indivíduo ele recebe infusão constante de glicose, ou seja, a mesma quantidade de glicose oferecida 24 horas, o que vai acontecer? Num dado momento, essa glicose ela não vai mais ser necessária para o tecido, para as células, então ela vai começar a sobrar no sangue e vai aumentar a glicemia. Então, a gente tem valores glicêmicos maiores durante a noite, a madrugada, quando esse indivíduo recebe a mesma quantidade de glicose infundida da vigília, durante o dia, né? E aqui nós temos nutrição interal, quando é colocado direto lá no trato gastrointestinal do indivíduo. Mesmo resultado. Então, o que a gente percebe claramente? Que durante a noite, em função da utilização tecidual de glicose ser menor, vai sobrar essa glicose, como eu falei anteriormente. Esse outro estudo, que também foi conduzido pelo grupo da professora Ivy Van Calter, ele mostra o seguinte: aqui nessa faixinha nós temos um momento em que o indivíduo está dormindo. Então, os indivíduos, eles foi infundida glicose da mesma maneira em concentrações regulares nas 24 horas, e aqui eles viram, só que nesse caso eles colocaram o indivíduo para dormir, o grupo de indivíduos do experimento para dormir, e aí eles viam a mesma coisa. Aqui a gente poderia exemplificar uma condição em que a gente comeria, por exemplo, um grande prato de macarrão e fosse dormir. O que vai acontecer? Vai acontecer um pico glicêmico aqui durante o sono, um momento no qual a taxa metabólica de repouso ela cai muito. É natural que essa glicemia aumente. E aí esse indivíduo durante a vigília, no dia seguinte, ele vai diminuir, né? Com a mesma infusão, ele vai diminuir essas concentrações de glicose, mas depois, quando ele vai dormir na outra noite, isso vai voltar a subir. O que foi curioso desse estudo foi
que a quantidade de insulina secretada para colocar essa glicose aqui dentro da célula foi desproporcional. A gente vê um pico muito violento aqui de insulina sendo secretada durante o sono, nas duas condições. Durante o sono noturno, o aumento de glicose foi de 31,5%, para um aumento de insulina de 60%. Então, isso daqui é uma resposta deteriorada da insulina, uma resistência à insulina. O pâncreas teve que secretar uma quantidade muito maior de insulina do que ele teria que secretar durante a vigília para colocar uma dada quantidade de glicose dentro da célula. Então, essa resistência à insulina durante o período do sono, ela já é bem documentada na literatura, o que nos sinaliza que antes do sono não é horário para a gente ingerir esses alimentos, em especial se forem excessivos. E aí, os mecanismos que podem explicar essa alteração do metabolismo de glicose durante a noite é uma elevação, no caso da vigília estendida, o indivíduo que ele come, ele deveria estar dormindo, mas ele não está dormindo, a gente sabe que ele secreta mais cortisol, porque a privação do sono é um importante modelo de estresse, né? E quando ele fica mais estressado por estar com privação do sono, essa elevação de cortisol pode levar à resistência à insulina, porque o cortisol ele é um importante hormônio que faz resistência à insulina, que leva à resistência à insulina. Durante o sono, a gente sabe que existe uma diminuição do metabolismo de glicose no cérebro, né? O cérebro passa a precisar de pouca glicose, em especial no sono de ondas lentas, que é um sono, né, com uma atividade cerebral menor do que, por exemplo, o sono REM. E aí, essa redução central parece sinalizar à periferia de que não é hora de metabolizar carboidrato também. Então, parece que essa regulação ela parte do sistema nervoso central. E outros mecanismos estão relacionados à secreção de melatonina. Aqui já é uma evidência mais recente. A melatonina, ela é um hormônio que é mais secretado durante o sono, né, durante o período escuro do dia, e também é um importante sinalizador, importante estimulador aí de uma ação mais, vamos dizer assim, prejudicada da insulina, tá? Nós temos aí hoje estudos associando, por exemplo, receptores de melatoninas que estão nas células pancreáticas, existem receptores de melatonina nas células do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, né? E esse parece ser um mecanismo importante que associa a participação da melatonina, a própria privação de sono, a uma incidência maior de diabetes tipo 2, um assunto também riquíssimo, mas que talvez a gente tenha que deixar para um próximo momento, para a gente focar e conseguir falar um pouco também de nutrição, de crononutrição. Então, com base nesses parâmetros fisiológicos e metabólicos, parece muito razoável a gente afirmar que o dia foi feito para comer, porque a gente tem uma resposta glicêmica e insulinêmica melhor, a gente tem concentrações de hormônios que estão associados com o metabolismo alimentar melhores, né, que vão predispor um metabolismo alimentar melhor, e que a noite ela não foi feita para comer, né? E por mais assim óbvio, instintivo que isso pareça, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa estudar isso, porque o indivíduo está ultrapassando a linha do dia, ele está entrando à noite, muitas vezes sem dormir, com pouco sono, privado de sono, para uma sociedade em que a vigília noturna ela se torna cada vez mais convidativa, porque a gente tem tudo à noite, e o pior, ele está comendo nesse momento, assim, no momento em que o metabolismo alimentar ele é muito prejudicado. Outro ponto importante, que parece que é mais um reforço para tentar convencer vocês que a noite não é para comer. Aqui a gente tem um estudo muito interessante, em que os indivíduos eles ficaram 37 dias no laboratório, 6 indivíduos. Eles avaliaram o gasto energético desses indivíduos, o gasto energético de repouso. E aí, o que eles viram? Que a maior atividade energética, o momento do dia em que nós mais gastamos energia, é durante ali as 9, às 17,
começa a cair a curva depois das 17. Então, isso, na verdade, acontece no dia, e os mesmos indivíduos, quando eles foram monitorados no segundo dia, essa curvinha, ela ficou praticamente igual, ou seja, mostrando que realmente é um padrão rítmico. Esses indivíduos, eles tendem a gastar mais energia, assim como nós, mas gastar mais energia no período de vigília e gastar pouca energia no período da noite. Então, quando a gente ingere alimentos no período da noite, a gente também está na contramão do gasto energético. Outro ponto importante, isso daqui é um tema que eu estudei no meu doutorado, que é a leptina, que é o hormônio da saciedade, que eu farei rapidamente alguns slides atrás, mas quando a gente diminui o tempo de sono dos indivíduos, aqui, esse foi um experimento em que eles deixaram os indivíduos ficar só 4 horas na cama, então uma oportunidade de dormir só de 4 horas, a gente vê um padrão aqui a gente tem a hora relógio, então aqui é dia, e aqui essa faixinha preta é o sono. A gente tem concentrações de leptina que elas são maiores ao longo do dia e elas caem durante a noite. Agora, isso fica muito mais evidente quando os mesmos indivíduos tiveram uma oportunidade para dormir mais normal, vamos dizer assim. Eles dormiram quase 7 horas, ficaram 8 horas na cama. A gente vê claramente que durante o sono, a gente tem maiores concentrações de leptina, ou seja, o hormônio da saciedade ele está alto durante o sono. A gente acorda com ele baixo, olha aqui. Ou seja, a gente acorda com menos saciedade. E aí, à medida que a gente vai comendo, essa concentração de leptina ela vai aumentando. Então, é um importante regulador da fome aqui, da saciedade, na verdade, que se associa a isso. E esse estudo, ele mostra o seguinte, aqui nós temos também concentrações de leptina, grelina, a grelina ela faz o inverso do que faz a leptina. Enquanto a leptina ela promove saciedade, a grelina ela promove fome. Então, antes do almoço, antes do café da manhã, a gente normalmente está com grelina alta e leptina baixa. E aqui a gente também foram avaliadas as taxas subjetivas de fome e de apetite. Quais foram os experimentos aqui? O mesmo grupo de indivíduos, eles foram submetidos a 2 condições experimentais. Uma, em que eles tiveram a oportunidade de dormir mais, e a outra em que ele dormiu menos. Então, aqui que os pesquisadores chamaram de restrição de sono. E a gente percebe que quem dorme mais tem mais leptina. Isso aqui, gente, é 24 horas. Olha o relógio aqui embaixo. Das 9 da manhã até as 9 da noite. Então, em todos os momentos do dia aqui, esses indivíduos, quando dormindo melhor, eles secretaram mais leptina, ou seja, eles permaneceram mais saciados do que quando eles foram submetidos a uma condição experimental de dormir pouco. O inverso aconteceu com a grelina. Então, mais fome na condição de dormir menos, mais fome subjetiva, aquela avaliada por escalas visuais analógicas. Então, todo o tempo, os indivíduos que dormiram mais tiveram mais fome e tiveram mais apetite. O que vem a ser esse apetite? Aquela vontade de comer, aquela coisa mais seletiva. A fome, ela é fisiológica, ela tem a ver com questão de sobrevivência, de necessidade fisiológica. O apetite ele é seletivo, então a gente tem apetite para comer alguma coisa, um chocolate depois do almoço, por exemplo. E aqui a gente percebe que o apetite por alimentos ricos em carboidratos aumentou 32% na condição de privação de sono, enquanto que o apetite por outros grupos, vegetais, frutas, ele acabou aumentando apenas 18%. Além de aumentar a ingestão alimentar e aumentar o apetite, esse apetite ele é muito seletivo para alimentos que têm uma propensão energética e uma densidade ali maior. E aí, eu vou passar esses slides para chegar aqui em algumas informações sobre o horário de comer, algumas das evidências associativas. Esse é um grande estudo
em estudos de coorte conduzidos em mulheres, que mostraram que a regularidade de consumo do café da manhã foi associado com um status melhor de peso nessas mulheres. Então, a gente vê que o indivíduo que faz, as mulheres que faziam nesse experimento o café da manhã todos os dias da semana, elas eram protegidas aqui, elas tinham 10% a menos de IMC, e vários fatores de proteção aqui em relação aos parâmetros antropométricos. Então, menores circunferências da cintura, razão cintura-quadril, e uma incidência de ganho de peso ao longo de 5 anos também que foi melhor quando havia uma regularidade do café da manhã. O café da manhã ele vem sendo amplamente documentado na literatura como uma refeição protetora para o estado nutricional. O indivíduo ele tende a ficar mais protegido de ter essas doenças metabólicas e nutricionais quando ele faz frequentemente o café da manhã. Aqui a gente vê basicamente o mesmo resultado numa outra coorte, né, numa coorte de um estudo grande também americano com a população adventista, mostrando que indivíduos que frequentemente fazem o café da manhã, eles têm uma modificação de índice de massa corporal, uma resposta de peso melhor, né, uma perda de peso ao longo do acompanhamento que foi melhor quando em comparação a quando a maior refeição do dia foi o almoço ou o jantar, ou seja, quando o café da manhã ele provém uma quantidade interessante de energia, ele se torna ainda mais fortemente uma refeição protetora contra essas mudanças do índice de massa corporal. Existem estudos da área de crononutrição também, hoje estudos crescentes que vêm surgindo sobre o efeito da ingestão, do horário da ingestão alimentar sobre a progressão de tumores, por exemplo. Esse estudo foi feito em modelos animais, né, ratos que foram inoculados para determinados tipos de câncer, e eles viram que o animal que tem uma maior ingestão no período claro do dia, que é um período, vamos dizer assim, antifisiológico para ele tem uma maior, os dias após a inoculação do tumor, esse crescimento tumoral, ele vai ser significativamente maior também. Então, mostrando que não só o horário de alimentação, mas também a junção disso a um fator predisponente, aí no caso do animal foi algo forçado, mas existe aí uma conjectura de que no humano isso possa se traduzir também como uma maior predisposição de algum fator que eventualmente ele tenha. E, por fim, eu queria mostrar para vocês alguns estudos a respeito da modulação do horário de comer. Esse estudo que foi publicado na Clinical Nutrition, que é um importante periódico da área de nutrição, o que eles fizeram? Eles deram uma refeição padrão para o indivíduo às 8 horas da manhã, depois eles cruzaram, eles deram a mesma refeição às 8 da noite, tá? E esse indivíduo ele recebeu esse cruzamento, na verdade foram 2 modelos de refeição, tanto uma refeição padrão como uma refeição hiperproteica, ou seja, ele vivenciou esses 4 momentos, recebeu uma refeição padrão, uma distribuição de macro, de carboidrato, proteína e gordura mais equilibrada de dia e à noite, e da mesma forma como recebeu uma dieta hiperproteica durante o dia e durante a noite. Essas dietas, elas tiveram a mesma quantidade de calorias e nutrientes. O que eles viram? Eles viram que a refeição noturna, quando a gente vê aqui, refeição padrão ingerida à noite, né? A gente vê aqui as maiores concentrações glicêmicas. Quando a gente põe um experimento do lado do outro, então aqui é dieta padrão de manhã, dieta hiperproteica de manhã, dieta padrão à noite, dieta hiperproteica à noite. A gente vê uma resposta hiperglicêmica importante aqui da refeição padrão ingerida à noite. Mas, curiosamente, isso não aconteceu com a refeição hiperproteica. Tudo bem que proteína, ela não é não é um nutriente potente de estimular a glicemia, mas ainda assim,
Parece que ingerir proteínas à noite, assim, parece porque é um estudo muito, assim, vamos dizer assim, é algo que foi lançado pela primeira vez nesse estudo, mas parece que não é tão deletério em termos de glicemia e também de estímulo à insulina, quando comparado a uma refeição que tenha mais carboidrato, tá? Esse pesquisador é um pesquisador da Califórnia, professor Satya Panda, que estuda muito a modulação desses horários de comer, fechar essa janela, diminuir esse período de invadir pouco à noite para ingerir alimentos, como uma estratégia para emagrecimento, para tratar a doença metabólica. Os estudos deles são muitos, a maioria em modelos animais, mostrando um benefício enorme dessa restrição do tempo de alimentação em 8 ou 10 horas, até 12 horas por dia, ou seja, comer dentro de uma janela de até 12 horas, sobre peso corporal, sobre composição corporal, sobre massa gorda, sobre concentrações de hormônios importantes no funcionamento fisiológico e metabólico, como a leptina, na resposta metabólica, por exemplo, de triglicérides. Esses estudos dele, ele mede tudo que a gente possa imaginar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, colesterol, glicose, insulina, e de uma maneira geral a gente vê uma resposta ótima quando se diminui a janela metabólica. Aí vocês podem me perguntar, e os estudos em humanos, Cibele? São poucos, é uma área realmente emergente. A gente tem aqui, por exemplo, um estudo do mesmo grupo, que é o grupo da Califórnia. O que eles fizeram? Um estudo mais tecnológico. Os indivíduos, eles baixaram um aplicativo no celular, que é esse My Circadian Clock, para eles serem educados aí a partir da intervenção proposta pelo estudo, para que dormisse no horário adequado, comesse no horário adequado. E o que eles viram a partir de uma intervenção que foi de 16 semanas? Eles encontraram que esse grupo intervenção foi um grupo que realmente teve uma perda de peso, um controle de peso melhor, né? Tanto depois de 16 semanas aqui, essa primeira coluna azul, como depois de 1 ano de intervenção, em comparação ao baseline, tá? É um estudo importante, publicado numa grande revista, que tem suas limitações, não teve grupo controle, por exemplo. E aí, o que a gente tem para hoje é uma área com lacunas incríveis, com um campo de atuação de pesquisas, com perguntas de pesquisas infinitas para a gente estudar, né? A gente tem realmente muitas incógnitas, mas talvez o que a gente tenha para hoje, realmente para talvez aconselhar as pessoas, o que nós temos de evidência científica até o momento, sinaliza para que o dia é o momento de viver, é o horário de viver e de comer, né? Por quê? Por todo aquele ajuste circadiano que nós falamos inicialmente, e que a noite é para dormir. Eu acho que vocês estão convencidos disso, né? Uma liga de psicobiologia, ela tem que se convencer de que a noite realmente é um horário para dormir, para restaurar fisicamente, cognitivamente, e que se a gente consegue fazer essa divisão aqui, um invadir o outro, a gente tem uma saúde melhor. Isso pode não ser tão fácil numa sociedade contemporânea que é uma sociedade que estimula a luz do celular quando a gente deita na cama, que estimula a gente cada vez mais a fazer exercício físico à noite, porque as academias elas estão cada vez mais invadindo a noite, são academias 24 horas, que estimulam uma vida social, que também invade, que estimulam uma atividade laboral, uma atividade de trabalho, né, grande, o que fatalmente faz com que a gente invada o período da noite para fazer outras coisas, inclusive para comer. Então, isso não é fácil. A gente, assim, queria finalizar mostrando um trabalho foi um trabalho de iniciação científica da Gabriela, que hoje é aluna de doutorado, ela já fez o mestrado e está aí para defender o doutorado, e a gente viu em estudantes universitários da nossa universidade, nós vimos que a vespertinidade, ou seja, indivíduos que são mais vespertinos, que gostam de estudar, de trabalhar, de fazer suas atividades um pouco mais tarde, no outro dia acordar um pouco mais tarde, esses indivíduos, eles são mais predispostos a pular o café da manhã, e esse
pulo do café da manhã acaba sendo um fator de risco para a obesidade. Então, a gente vê aqui o tanto que as coisas se entrelaçam. Não é apenas o fato do indivíduo ser vespertino, é o fato de ele ser o vespertino e ter um comportamento de saúde que é inadequado, que vai fazer com que ele tenha aí um fator de risco importante para uma doença metabólica. Então, é importante que a gente veja o indivíduo na sua plenitude, numa conjuntura ali complexa, que é o ambiente em que ele vive, o trabalho que ele tem, os gostos, as preferências, enfim, a predisposição genética que ele tem, tudo isso tem que ser enxergado e tem que ser ponderado, porque a gente não tem uma regra só para todos os indivíduos, né? E o que a gente quer fazer hoje realmente é trabalhar, continuar respondendo essas perguntas e realmente torcer para que a gente tenha condições para isso dentro das nossas universidades, tá? Queria finalizar a minha apresentação com uma frase de L. Wilson, que é muito interessante, que é a seguinte: a noite é mais pura do que o dia, é melhor para pensar, para amar, para sonhar. À noite, tudo é mais intenso, mais verdadeiro. O eco das palavras que foram ditas durante o dia assume um significado novo e mais profundo. A maior tragédia do homem é não saber distinguir o dia da noite. Então, que sejamos racionais, informados o suficiente para que a gente viva o dia e para que a gente durma à noite. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, mais uma vez ao convite da Liga e às instituições aqui que nos apoiam, FAPEMIG, CAPES, a UFO e ao nosso programa de pós-graduação. Muito obrigada a todos.